São 7 horas e 39 minutos. O cantor Sérgio Reis está sendo alvo de uma operação da Polícia Federal. Além dele, o deputado Ottoni de Paula também. Os mandados de busca e apreensão foram expedidos pelo Supremo Tribunal Federal. O objetivo das medidas é apurar o eventual cometimento do crime de incitar a população, através das redes sociais, a praticar atos violentos e ameaçadores contra a democracia, o Estado de Direito e suas instituições, bem como contra os membros dos poderes. Os mandados que foram expedidos pelo ministro Alexandre de Moraes estão sendo cumpridos no Distrito Federal, além dos estados de Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Ceará e Paraná. Um deputado federal é um dos alvos, deputado Ottoni de Paula, e o ex-deputado, cantor Sérgio Reis, também é alvo de mandados de busca e apreensão que ocorrem em diversos estados brasileiros nesta manhã, autorizados pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Vocês acompanharam nas redes sociais recentemente, o cantor Sérgio Reis publicou uma série de vídeos anunciando uma grande manifestação em Brasília para o dia 7 de setembro. Além dessa grande manifestação, uma suposta greve de caminhoneiros. Ele disse que teria o apoio de uma série de lideranças dos caminhoneiros que iriam até Brasília, além de irem até Brasília para prestar uma suposta solidariedade ao presidente da República, parariam o país. Foi essa expressão utilizada pelo cantor Sérgio Reis. Até que o Congresso Nacional avalie o impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. Nós temos falado nisso aqui desde o sábado passado, quando o presidente da República, Jair Bolsonaro, postou em redes sociais. Ele diz, e ainda não desmentiu, não comunicou que desistiu de levar ao presidente do Congresso Nacional pedidos de impeachment de Alexandre de Moraes e de Luiz Roberto Barroso. Essa suposta manifestação que Sérgio Reis e o deputado Ottoni de Paula estariam ajudando a organizar, tinha essa intenção de, supostamente, mostrar ao país que o presidente Jair Bolsonaro tem apoio para fazer o que acha mais adequado fazer pelo país. Num discurso que, para o ministro Alexandre de Moraes, tangenciou a agressão ao Estado Democrático de Direito, assim como há manifestações no mesmo sentido nas redes sociais, por exemplo, do deputado que também é alvo desta operação, Ottoni de Paula. Ele diz aqui, por exemplo, numa publicação do dia 14 de agosto. Dia 7 de setembro, temos que ir às ruas com pauta única, artigo 52 da Constituição. Temos que forçar o Senado Federal a abrir processo de impeachment contra Moraes e Barroso. Ou eles abrem o impeachment, ou paramos o país por tempo indeterminado. Não é mais por Bolsonaro, é pela nossa liberdade. O cantor Sérgio Reis disse recentemente, em entrevistas, depois de toda a repercussão provocada pela divulgação dos vídeos, depois de vários líderes caminhoneiros terem dito que Sérgio Reis não representa a categoria, que ele não pode falar pela categoria, que a categoria não seria utilizada para pauta política contra A favor de B, que não era esse o interesse dos caminhoneiros no momento, depois de ter tido a atitude rechaçada por boa parte do agronegócio, por grandes produtores de soja, por exemplo. Ele dizia ter apoio desse setor, do setor de algodão também. Ele foi rechaçado e depois disso disse que o vídeo que ele gravou, dizendo que haveria uma grande manifestação, queriam parar o país, que não dava mais para continuar como estava, que o presidente tinha de ter legitimidade para fazer o que bem entendesse, que aquilo era uma brincadeira, que ele gravou para um amigo e o amigo disparou e aí o vídeo saiu do controle, que não é bem assim. Ele tentou dourar um pouco a pílula depois, não
convenceu o ministro Alexandre de Moraes. Nós vamos continuar acompanhando, portanto, essa operação da Polícia Federal que ocorre neste momento em diversos estados com mandados de busca e apreensão contra o cantor Sérgio Reis e o deputado Ottoni de Paula por convocarem manifestações tidas como antidemocráticas que atentam contra as instituições. Breaking news na programação da CNN Brasil: o cantor Sérgio Reis e o deputado federal Ottoni de Paula, do PSC do Rio de Janeiro, são alvos agora de uma operação da Polícia Federal. Os mandados de busca e apreensão foram expedidos pelo Supremo Tribunal Federal. O objetivo das medidas é apurar o eventual crime de incitar a população, pelas redes sociais, a praticar atos violentos e ameaçadores contra a democracia. Nós vamos direto para a sede da Polícia Federal no Rio de Janeiro para conversar com a repórter Marcela Monteiro. Oi, Marcela. Olá, Colombo, um bom dia para você, para a Elisa, para todos que nos acompanham aqui na CNN. Olha, nessa sexta-feira, então, a Polícia Federal cumpre aí esses mandados de busca e apreensão. Nós temos aí os nomes do cantor Sérgio e também do deputado federal Ottoni de Paula envolvidos. Nós falamos agora ao vivo, estamos bem em frente à sede da Polícia Federal, porque os carros saíram daqui bem cedo hoje. Inclusive, tem um grupo ali, tem um carro na casa do deputado federal desde as 6 horas da manhã de hoje. O objetivo, de fato, é apurar esses possíveis crimes. Seriam pessoas ali envolvidas em usar as redes sociais para, de fato, praticar ali atos antidemocráticos, ameaçadores à democracia e ao Estado de Direito. Nós estamos acompanhando, é uma operação grande que acontece em diferentes pontos do Brasil. A gente lembra que, de fato, o deputado federal, ele estava agora há pouco ao vivo nas redes sociais, mesmo diante de toda essa operação de hoje. Ele continua dizendo que não vai mudar a sua postura, que ele acredita que não tem motivo para ser preso, porque não teria feito nada de errado, nas palavras dele. Ele, que é pastor, tem 44 anos e está ali filiado ao PSC. Nós acompanhamos um pouco desse pronunciamento, vamos dizer assim, do deputado nas redes sociais. Então, ele falou mais uma vez sobre o ministro Alexandre de Moraes. Abre aspas, Alexandre de Moraes tem tido um comportamento autoritário, foi o que ele falou, que o adjetivo de déspota, palavras do parlamentar. Bom, a gente vai seguir acompanhando tudo isso por aqui, todos esses desdobramentos. O dia, de fato, começou aqui agitado e a gente segue. Aqui na frente da Polícia Federal, a gente tem, sim, uma movimentação bastante intensa, inclusive da imprensa toda reunida. A gente lembra também que o cantor Sérgio Reis esteve aí nos últimos dias envolvidos em vídeos, foi para as redes sociais algumas gravações onde ele falava de uma grande manifestação em Brasília, uma suposta possibilidade de greve. Então, enfim, essa operação de hoje, ela foi autorizada então pelo STF, está relacionada a esses atos que seriam atos antidemocráticos. Então, repetindo para você que está nos acompanhando agora, nós temos envolvidos aí os nomes do cantor Sérgio Reis e também do deputado Ottoni de Paula. A gente vai continuar por aqui e voltamos ao vivo a qualquer momento com mais atualizações aqui na programação da CNN. Combinado, Marcela. Nós saímos do Rio e vamos direto para Brasília para conversar com o Gustavo Uribe agora. Uribe, são mandados de busca e apreensão sendo cumpridos aí no Distrito Federal, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Ceará e Paraná, mandados autorizados pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, contra o deputado bolsonarista Ottoni de Paula, do Rio de Janeiro, do PSC, e contra o Sérgio Reis, cantor conhecidíssimo, muito famoso, ex-deputado federal também. Como a Marcela já resumiu, eu tinha falado nisso um pouquinho antes aqui, ambos envolvidos de uma forma ou de outra
outra, cada um à sua maneira, na convocação daquela suposta manifestação para o dia 7 de setembro, em que a intenção dos manifestantes, que eles levariam a Brasília, caminhoneiros, era parar o país até que o Congresso Nacional aprovasse o impeachment de pelo menos 2 ministros do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso. Hoje, Uribe, faz uma semana que Alexandre de Moraes determinou a prisão do ex-deputado Roberto Jefferson, o que motivou, no dia seguinte, o presidente Jair Bolsonaro a reagir da forma como reagiu contra o Supremo Tribunal Federal, ou prometer que vai reagir contra o Supremo Tribunal Federal. Até agora, ele não concretizou a promessa de levar adiante os pedidos de impeachment contra os 2 ministros. Nessa ocasião aqui, tem um aspecto diferente, né? Porque a gente cita o nome do ministro Alexandre de Moraes, cita a operação de busca e apreensão. O motivo é mais ou menos o mesmo, né? Roberto Jefferson, Sérgio Reis, Ottoni de Paula, o discurso tem uma similaridade, mas hoje os mandados passaram pela Procuradoria-Geral da República, né? E isso, de alguma maneira, vai enfraquecer o discurso daqueles que dizem que se trata, eventualmente, de uma perseguição do ministro Alexandre de Moraes a A ou a B, não é? Bom dia. Bom dia, Colombo. Bom dia a todos. A operação, na verdade, foi solicitada dentro de um inquérito pedido pela Procuradoria-Geral da República após o vídeo de Sérgio Reis fazendo ameaças ao Supremo Tribunal Federal, ameaçando invadir, inclusive, o Supremo Tribunal Federal. Então, desta vez, foi a Procuradoria-Geral da República que solicitou a abertura de um inquérito para investigar crimes de ameaça, de atentado e dano à República e às instituições. Então, aí a Polícia Federal ela acabou deflagrando essa operação. São 29 mandados de busca e apreensão, segundo o que eu apurei, e estão relacionados, sobretudo, a essas ameaças, a este ato que seria promovido no dia 7 de setembro. O próprio cantor Sérgio Reis, houve uma repercussão muito negativa depois desse vídeo. Inclusive, a esposa dele já disse que ele está triste, arrependido, mas, posteriormente, ele fez um vídeo dizendo que ele não tem medo de ser preso, que ele não é mulher, uma postura um pouco misógina. E então foi deflagrada essa operação hoje. E é interessante a gente perceber essa mudança, porque na operação passada, o ministro Alexandre de Moraes chegou a oficiar a Procuradoria-Geral da República, mas aí demorou esta resposta. O parecer só foi juntado aos autos no dia da própria operação. Desta vez não, é o inquérito que foi solicitado pela Procuradoria-Geral da República, que é conduzida por Augusto Aras. A gente lembra que Augusto Aras, nos últimos dias, tem sido criticado, inclusive é alvo de uma representação, de 2 representações enviadas ao Conselho Superior da PGR, da Procuradoria-Geral da República, justamente por prevaricação, por não atuar. E agora, desta vez, na verdade, este novo inquérito foi solicitado pelo próprio Augusto Aras. Colombo. É importante esse aspecto lembrado pelo Gustavo Uribe, a passagem, nessa ocasião, na operação de hoje, do inquérito a partir da Procuradoria-Geral da República, com autorização do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. O Theo Cury, ao vivo de Brasília, também tem mais informações sobre a operação da Polícia Federal em diversos estados do país, busca e apreensão contra o ex-deputado, cantor, artista Sérgio Reis e o deputado federal bolsonarista Ottoni de Paula, PSC, Rio de Janeiro. Theo, bom dia. Oi, Colombo, ótimo dia para você, muito bom dia também para quem nos acompanha. Eu estou aqui no anexo 3 da Câmara dos Deputados, que é onde fica mais próximo da chegada do gabinete do deputado Ottoni de Paula, que é um dos alvos desse mandado de busca e apreensão autorizados pelo ministro Alexandre de Moraes a pedido da Procuradoria-Geral da República. A Polícia Federal está lá dentro, fazendo a busca e apreensão no gabinete do deputado. A gente não tem acesso, por isso que a gente está aqui do lado de fora, a área restrita, fechada pela Polícia Legislativa, e os policiais estão lá dentro no gabinete do deputado Ottoni de Paula. Agora há pouco ele fez uma transmissão ao vivo nas redes sociais dele e disse o seguinte: não vou recuar 1 milímetro. Se alguém pensa que eu vou deixar de falar o que eu penso, que eu vou deixar de ter a mesma postura que eu tenho, eu não vou deixar de ter. Disse: não acho que posso ser preso, não fiz nada para isso. Mas claro que estamos vivendo em um estado de exceção
exceção no Brasil e num estado de exceção você pode ser preso. Ele disse que foi alvo de um mandado de busca e apreensão e que isso não muda nada na vida dele. Lembrando, a gente já mostrou aqui na programação, ele foi denunciado no ano passado pela Procuradoria-Geral da República por ofensas ao ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, que é o relator deste inquérito de hoje. Na época, ele foi denunciado pelos crimes de difamação, injúria e coação no curso do processo. Mais informações com relação a essa operação de hoje. Como a gente disse, é uma operação que foi deflagrada pela Polícia Federal a partir de mandados de busca e apreensão cumpridos pela Polícia Federal por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, depois de um pedido feito pela Procuradoria-Geral da República. O ministro autorizou a operação, como eu disse, a pedido da PGR. Ao todo, 29 mandados de busca e apreensão que estão sendo cumpridos. Aqui no Distrito Federal é um mandado de busca e apreensão que acontece aqui na Câmara dos Deputados, no gabinete do deputado Ottoni de Paula. Além do DF, estados de Santa Catarina, 6 mandados, São Paulo, 2, Rio de Janeiro, 1, Mato Grosso, também 1, Ceará e Paraná, também 1, cada um. O deputado federal Ottoni de Paula é alvo e também o ex-deputado e cantor Sérgio Reis. Pois bem, com relação a Sérgio Reis, essa operação mirando ele, esse mandado de busca e apreensão mirando ele, tem a ver com as declarações dele com relação à manifestação dos caminhoneiros, incitando caminhoneiros a fazerem uma paralisação para pressionar os pedidos de pressionar que fosse apresentado o afastamento de ministros do Supremo Tribunal Federal em meio a essa crise institucional entre o Poder Executivo e o Poder Judiciário, principalmente entre o presidente Jair Bolsonaro e 3 ministros do Supremo Tribunal Federal que fazem parte do Tribunal Superior Eleitoral. Mais especificamente, Luiz Roberto Barroso, que preside o TSE, e Alexandre de Moraes, que vai presidir o TSE nas eleições de 2022 e que hoje, como a gente está vendo, é relator de inquéritos envolvendo o presidente Jair Bolsonaro no Supremo e também aliados do presidente na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Para a gente concluir, a Polícia Federal divulgou uma nota dizendo o seguinte, que o objetivo das medidas é apurar o eventual cometimento do crime de incitar a população, através das redes sociais, a praticar atos violentos e ameaçadores contra a democracia, o Estado de Direito e suas instituições, bem como contra membros dos poderes da República. Colombo, são essas as informações até o momento. Claro que a gente vai atualizando ao longo da manhã e, claro, com mais novidades dessa busca e apreensão realizada agora pela Polícia Federal aqui no anexo 3 da Câmara dos Deputados, no gabinete do deputado Ottoni de Paula. Claro que eu volto para atualizar aqui no Novo Dia da CNN. Combinado, Theo. Nossas equipes de reportagem estão espalhadas por todos os locais onde a Polícia Federal faz operações de busca e apreensão neste momento, notadamente em Brasília, onde fica o gabinete do deputado Ottoni de Paula, Rio de Janeiro, onde ele está agora, nossa equipe de reportagem também na sede da Polícia Federal no Rio de Janeiro, e em São Paulo, onde vive o cantor e ex-deputado Sérgio Reis. Sérgio Reis e Ottoni de Paula, os dois alvos de operações de busca e apreensão autorizadas pelo ministro Alexandre de Moraes, pedidas pela Procuradoria-Geral da República por incitação a manifestações que prometiam parar o país pelo impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. É assunto que nós vamos continuar acompanhando daqui a pouquinho. A parada é rápida, 8h09, o Novo Dia volta já. São 8h13, já estamos de volta com o Novo Dia da CNN Brasil. Breaking news na nossa programação. Desde cedinho, a Polícia Federal faz operações de busca e apreensão contra o cantor Sérgio Reis e o deputado federal Paulo Ottoni, do PSC, Ottoni de Paula, perdão, do PSC do Rio de Janeiro. Ambos alvos de operações de busca e apreensão da Polícia Federal, pedidos pela Procuradoria-Geral da República e autorizados pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. O objetivo
segundo as investigações, é apurar o eventual cometimento de crime de incitação à população com utilização de redes sociais, a prática de atos violentos e ameaçadores contra a democracia. Como nós já dissemos aqui antes do intervalo, o cantor Sérgio Reis, por exemplo, divulgou vídeos que foram disseminados em redes sociais. Ele, inclusive, em determinado momento, chegou a dizer que se arrependia de um deles, depois disse que se arrependia, mas nem tanto, convocando caminhoneiros, produtores, agricultores a irem até Brasília, brasileiros em geral, no dia 7 de setembro, para uma manifestação em apoio ao presidente Jair Bolsonaro e para, de alguma maneira, forçar o Senado Federal a avaliar os pedidos de impeachment que o presidente prometeu apresentar contra 2 ministros do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso. Até agora, esses pedidos prometidos pelo próprio presidente da República no sábado, numa rede social, não foram levados ao Senado. De qualquer maneira, o cantor Sérgio Reis e o deputado Ottoni de Paula, na avaliação das investigações, por meio das redes sociais, gravaram vídeos, não só estimulando a participação nessa manifestação, mas dizendo que, se necessário, poderia haver a invasão de um ou outro local para que determinado assunto fosse avaliado e, se necessário, o país pararia até que determinada conduta que eles consideram adequada fosse adotada. A Marcela Monteiro vai conversar com a gente, nós vamos voltar a girar a nossa equipe espalhada por todo o Brasil, monitorando essa importante operação da Polícia Federal, começando pelo Rio de Janeiro, pela sede da Polícia Federal por lá. Diga, Marcela. É isso, Colombo. Nós voltamos a falar ao vivo porque, de fato, a Polícia Federal continua cumprindo esses mandados de busca e apreensão, mandados expedidos pelo ministro Alexandre de Moraes do STF. Bom, a movimentação por aqui é bem intensa, não só da imprensa, mas também de carros que entram e saem a qualquer momento. A gente lembra as viaturas, então, para essa operação saíram daqui bem cedinho nessa sexta-feira e agora nós temos a confirmação de que, de fato, a Polícia Federal cumpriu buscas, então, em 2 locais, 2 endereços ligados ao deputado federal Ottoni de Paula, aqui no Rio de Janeiro. Então, eles estiveram ali no Anil e também na Barra da Tijuca. Isso continua acontecendo nesse momento na zona oeste do Rio de Janeiro. Ottoni de Paula, que já foi vereador aqui do Rio de Janeiro e que hoje é, então, deputado desde 2019. Bom, o gabinete dele em Brasília também foi alvo de agentes e, como nós trouxemos aqui na programação da CNN, temos um outro nome envolvido, que é do cantor Sérgio Reis, ele que estava aí ligado a alguns vídeos, algumas gravações que saíram nos últimos dias, falando de manifestações, falando de uma possível greve, de parar o Brasil, uma repercussão bastante grande, muita polêmica, ele até se mostrou depois abalado com todos os desdobramentos do caso. Então, hoje essa operação acontece justamente para apurar melhor todos esses casos, a possibilidade de pessoas estarem usando as redes sociais, a internet, para ali, de alguma forma, atacar a Constituição, os direitos, as instituições de uma forma geral. É importante lembrar também que não é a primeira vez que o deputado Ottoni de Paula se vê envolvido numa questão como essa. No ano passado, ele já tinha sido denunciado pelos crimes de difamação, injúria e coação. Na época, ele também usou as redes sociais para atacar o ministro Alexandre de Moraes, falou especificamente, nomeou o ministro. Então, isso já está acontecendo há um certo tempo e agora seguem, então, essas apurações. Importante dizer também que, no meio dessa manhã agitada por aqui, com a operação já em curso, o deputado foi para as redes sociais e disse que não iria voltar 1 milímetro, disse que não mudaria a sua postura, que ninguém faria ele parar de dizer o que ele pensa. Segundo ele, não tinha motivos para ele ser preso, porque ele não teria feito nada de errado e, mais uma vez,
ele citou, sim, o ministro Alexandre de Moraes, dizendo que ele tinha um comportamento autoritário. Palavras usadas hoje de manhã pelo deputado Ottoni de Paula. É importante dizer, essa operação continua acontecendo, não só aqui no Rio de Janeiro, mas também em outros pontos do Brasil. E, claro, a gente segue aqui acompanhando para trazer todas as atualizações na programação da CNN. É com vocês. Combinado, Marcela. Lembrando um aspecto importante, já abordamos isso com o Gustavo Uribe agora há pouquinho, diferentemente da operação da semana passada, sexta-feira, exatamente a essa altura do campeonato aqui, nós estávamos falando da chegada da Polícia Federal à casa do ex-deputado Roberto Jefferson, né? E uma crítica que foi feita e continua sendo feita à prisão do ex-deputado Roberto Jefferson foi o fato de o ministro Alexandre de Moraes não ter aguardado o pronunciamento da Procuradoria-Geral da República a respeito da conveniência da prisão do ex-deputado Roberto Jefferson. A PGR se manifestou depois da prisão de Roberto Jefferson e contra a prisão de Roberto Jefferson. Essa é uma crítica que se faz até agora. Há advogados que fazem essa crítica à passagem ao largo pelo ministro Alexandre de Moraes da avaliação da PGR sobre a conveniência ou não da prisão de Roberto Jefferson. Aliás, agora o ministro Alexandre de Moraes mandou à PGR um pedido para que seja avaliado o pedido de prisão domiciliar do ex-deputado Roberto Jefferson. Mas ali era uma coisa. Outra coisa é o que está acontecendo hoje, porque hoje tem essa passagem pela Procuradoria-Geral da República. Aliás, como o Gustavo Uribe explicou para a gente agora, esse inquérito para avaliar um eventual desrespeito às instituições democráticas promovido pelo Sérgio Reis e pelo deputado Ottoni de Paula, parte da Procuradoria-Geral da República, ou seja, a operação de busca e apreensão, hoje não tem nenhum mandado de prisão, a gente não tem notícia disso, só busca e apreensão, mas isso parte da Procuradoria-Geral da República com autorização do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Um dos endereços onde a Polícia Federal bateu nesta manhã, gabinete do deputado Ottoni de Paula em Brasília, onde está o repórter Theo Curi. Diga lá, Theo. Oi, Colombo, bom dia para você novamente, ótimo dia. A gente está aqui no anexo 3 da Câmara dos Deputados, próximo à entrada onde fica o gabinete do deputado Ottoni de Paula. Normalmente, essa entrada por onde essas pessoas passam aqui é onde os jornalistas credenciados podem entrar para fazer a cobertura na Câmara dos Deputados. Hoje, cenário totalmente diferente por conta dessa operação tocada pela Polícia Federal aqui na Câmara dos Deputados. Os jornalistas, mesmo credenciados, não podem entrar por lá. Há um bloqueio ali de alguns policiais legislativos que estão cercando a área para que os policiais federais possam cumprir o mandado de busca e apreensão que foi expedido pelo ministro Alexandre de Moraes a pedido da Procuradoria-Geral da República no gabinete do deputado Ottoni de Paula. Só para fazer uma correção com relação a outra entrada minha aqui na CNN, ao todo são 13 mandados de busca e apreensão, não 29. 29 são os endereços. Essa correção chegou há pouco por parte da Polícia Federal. Só para a gente recapitular, então, aqui em Brasília, mandado de busca e apreensão que acontece aqui na Câmara dos Deputados, no gabinete do deputado Ottoni de Paula, além de Brasília. Santa Catarina, onde são cumpridos 6 mandados de busca e apreensão, São Paulo 2 e 1 mandado de busca e apreensão no Rio de Janeiro, no Mato Grosso, no Ceará e no Paraná. 2 dos principais alvos dessa operação que vem sendo tocada hoje pela Polícia Federal, dessa busca e apreensão, são o ex-deputado Sérgio Reis, cantor, e o deputado Ottoni de Paula, que, como eu falei, está com o gabinete sendo revistado pela Polícia Federal em busca de documentos e de provas para esse inquérito que foi aberto a pedido da Procuradoria-Geral da República no Supremo Tribunal Federal. Quem assina esse documento na PGR é o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que fez esse pedido para o ministro Alexandre de Moraes, relator do caso no Supremo, que hoje autorizou essas buscas e apreensões, o cumprimento de todas essas medidas nesses estados que eu mencionei. Em nota, a Polícia Federal disse o seguinte, que o objetivo das medidas é apurar o eventual cometimento de crime de incitar a população, através das redes sociais, a praticar atos violentos e ameaçadores contra a democracia, o Estado de Direito e suas instituições, bem como contra os membros dos poderes. E por que a Polícia Federal
nota que foi divulgada hoje cedo pela assessoria de comunicação diz isso, porque 2 desses investigados nessa operação de hoje, nesses mandados de busca e apreensão que estão sendo cumpridos hoje, esses 2 alvos desses mandados, Sérgio Reis e Ottoni de Paula, têm envolvimento com o Supremo Tribunal Federal. Ottoni de Paula, no ano passado, foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República pelo cometimento de crimes de difamação, injúria e coação no curso do processo. De acordo com a PGR, ele ofendeu a dignidade e o decoro de Alexandre de Moraes, ministro do Supremo, que hoje é o relator desse inquérito, que mira Ottoni de Paula, por 19 vezes no ano passado. Já Sérgio Reis, de acordo com as informações que a gente tem até o momento, ele é alvo nesse processo, ele é investigado aqui por conta da manifestação que ele fez incitando caminhoneiros de todo o país a pararem no 7 de setembro como uma forma de pressionar por pedidos de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. A gente lembra, já há um desgaste grande entre o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal, que já vem de certo tempo, principalmente com foco na PEC do voto impresso, que acabou sendo derrotado na Câmara dos Deputados, uma proposta que vinha sendo encampada pelo presidente e pelos aliados dele no Congresso Nacional, e por outro lado, que não tinha a simpatia de ministros do Supremo que fazem parte do Tribunal Superior Eleitoral. Dos 3, 2 deles, Luiz Roberto Barroso, presidente do TSE, e Alexandre de Moraes, que vai presidir as eleições de 2022 no Tribunal Superior Eleitoral. O desgaste aumentou bastante na semana passada por conta de 2 fatos, Colombo. O primeiro deles, a determinação de Alexandre de Moraes novamente para a prisão de Roberto Jefferson, aliado do presidente Jair Bolsonaro, também por ataques à democracia. E por um outro fator, pelo fato de o presidente ter sido incluído em investigações lá no Supremo Tribunal Federal. Ao todo, o presidente é alvo de 4 inquéritos no Supremo Tribunal Federal, e isso causou um desgaste ainda maior na relação entre o Poder Judiciário e o Poder Executivo. Desde a semana passada, com esse aumento, depois da prisão de Roberto Jefferson, o presidente disse que ia apresentar pedido de impeachment contra ministros do Supremo, Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes, que já vem com uma relação desgastada com o presidente Jair Bolsonaro desde o ano passado, quando ele barrou a nomeação de Alexandre Ramagem. Então, para a Polícia Federal. Então, esse é um desgaste que já vem acontecendo. Alexandre de Moraes, inclusive, vai definiu a data para como vai ser o depoimento do presidente Jair Bolsonaro. Isso naquele inquérito que apura interferência da Polícia Federal, que vai servir para todos os depoimentos que o presidente prestar nos outros 3 inquéritos dos quais ele é alvo lá no Supremo Tribunal Federal. Desde que o presidente falou de uma possibilidade de apresentar pedido de impeachment contra ministros do Supremo Tribunal Federal, Barroso e Moraes, entrou em campo uma série de interlocutores para tentar baixar a temperatura. O que a gente viu nessa semana? Já para finalizar, o encontro do presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, com o presidente do Congresso e do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, e no mesmo dia, horas depois, com o ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, em uma tentativa de colocar panos quentes, baixar a temperatura, colocar a bola no centro de campo para recomeçar as relações. Ainda não há sinais de como serão essas consequências dessas conversas. Os ministros do Supremo querem sinais mais firmes de que os ataques a eles vão diminuir, vão cessar nos próximos dias. Valeu, Theo. Fazendo um apanhado de tudo o que acontece em Brasília, no relacionamento entre executivo e judiciário, principalmente, né? E, evidentemente, que a operação de hoje, de uma maneira ou de outra, se insere neste caldeirão. Afinal de contas, já há apoiadores do presidente Jair Bolsonaro atribuindo a Alexandre de Moraes a operação de hoje e dizendo que, mais uma vez, o Supremo Tribunal Federal tenta impedir alguém de manifestar uma opinião a respeito do trabalho de um ministro do Supremo Tribunal Federal ou, no entanto, a respeito do trabalho da instituição. O que a Polícia Federal diz ao justificar a operação de hoje, que, repito, partiu da Procuradoria-Geral da República e foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, é que o que, por exemplo, o cantor Sérgio Reis fez ao dizer que iria ocupar Brasília com caminhoneiros, produtores de soja, produtores de algodão. Depois, essa mesma turma disse que ele não tem autoridade para falar por eles, mas falou naquele momento. E queria exigir
que o Congresso Nacional aprovasse o impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal, é aí que surgiu, no caso do Sérgio Reis, né, vou usar um trocadilho infame aqui, é que foi aberta a porteira para que fosse feita essa investigação para avaliar se ele deixou de emitir uma opinião e passou, na realidade, a atentar contra as instituições. Olha, agora há pouquinho, o deputado federal Ottoni de Paula se manifestou pelas redes sociais, a gente falou disso aqui, sobre essa operação de busca e operação da Polícia Federal, da qual ele é um dos alvos. Vamos acompanhar o que disse o deputado. Não vou recuar 1 milímetro. Dentro do que a democracia me permite, dentro do que a Constituição me permite, este deputado federal aqui, este cidadão brasileiro aqui, investido da autoridade parlamentar, não vai recuar 1 milímetro. Se alguém pensa que eu vou deixar de falar o que penso, se alguém pensa que eu vou deixar de ter a mesma postura que eu tenho, eu não vou deixar de ter. Não vou deixar de ter. Aí alguém poderá dizer, mas você acha que pode ser preso? Não. Eu não fiz nada para ser preso, ok? Claro que nós estamos vivendo em um estado de exceção no Brasil, é claro. O Gustavo Uribe já está por aqui com mais informações que ele conseguiu apurar agora sobre este inquérito que leva à operação de busca e apreensão contra o deputado Ottoni de Paula, que estava falando agora, e contra o ex-deputado, o cantor Sérgio Reis, não é, Gustavo? Colombo, eu tive informação que esses mandados de busca e apreensão são cumpridos em 29 endereços e há 13 alvos. Então, não são apenas Ottoni de Paula e Sérgio Reis, há outras pessoas envolvidas neste processo de busca e apreensão. Os nomes não serão divulgados porque esses mandados ainda estão sendo cumpridos. São contra, então, aliados do presidente Jair Bolsonaro. No caso, Ottoni de Paula é um deputado federal bastante afinado ao Palácio do Planalto, e nós temos Sérgio Reis também, que já esteve no Palácio do Planalto, apoia o presidente Jair Bolsonaro. E ele é focado, sobretudo, nessas declarações. É importante a gente lembrar que o deputado federal Ottoni de Paula fala da liberdade de falar. Realmente, no Brasil, temos de respeitar a liberdade de expressão. Mas a gente também tem que se responsabilizar por ameaças feitas nesta liberdade de expressão. E lá, a avaliação dentro da própria PGR, Procuradoria-Geral da República, é que naquele vídeo que gravou o Sérgio Reis, convocando a população para um ato, que há tipos penais que devem ser investigados na fala dele quando ele ameaça invadir o Supremo Tribunal Federal e quando ele fala que o país deve parar, ou seja, aí incluiria um crime de ameaça e um crime também quando ele defende a depredação neste caso. Uribe. Então, ainda... Sim. Queria só... A Elisa Vec fez um favor aqui pra gente de transcrever uma parte do que o Sérgio Reis disse naquele vídeo que ele gravou e depois disse que se arrependeu, que era um vídeo para um grupo de amigos e acabou perdendo o controle sobre o vídeo. Em determinado momento, ele diz o seguinte: queremos entregar uma intimação, não é um pedido, é como se fosse um oficial de justiça. Vou entregar um documento dizendo que eles têm 72 horas para aprovar o voto impresso e para tirar todos os ministros do Supremo Tribunal Federal. Vamos eu e 2 líderes dos caminhoneiros. E aí segue, 7 de setembro não vamos fazer manifestação para não atrapalhar o presidente, mas vamos parar Brasília. Não é um pedido, é uma ordem. É assim que vou falar com o presidente do Senado. É um tom que, como eu disse agora, gera pelo menos um indício, uma suspeita. Usei aquele trocadilho infame no caso do Sérgio Reis, abre uma porteira para que os investigadores passem e avaliem se ele está emitindo uma opinião ou se transgrediu o direito sagrado de todo cidadão à liberdade de expressão para o estímulo ao cometimento de um crime, né?
E, Colombo, justamente não são mandados de prisão preventiva como foi em relação ao Roberto Jefferson. São busca e apreensão justamente para investigar materiais destes envolvidos, se realmente havia um plano de paralisação do país ou de invasão ao Supremo Tribunal Federal. Por isso que é busca e apreensão. E a emenda, Colombo, acabou saindo pior do que o soneto, porque Sérgio Reis depois, em um vídeo, disse que se arrependeu dessa declaração. Mas ele afirmou que não teme ser preso, porque, nas palavras dele, não sou frouxo, não sou mulher. Uma manifestação que acabou sendo pior ainda, porque ele foi misógino ainda. E não sei se passar meia hora num presídio feminino é um bom negócio não, viu? Mas olha aqui, Uribe, tem um outro trecho em que ele diz o seguinte: se não fizerem isso, né, aí já no fim da mensagem que a Elizabeth transcreveu pra gente aqui, vamos invadir, quebrar tudo e tirar os caras na marra. Quer saber? É assim que vai ser. É por isso que a Polícia Federal pediu, a partir de um inquérito que surgiu na Procuradoria-Geral da República, como o Uribe já informou, e o ministro Alexandre de Moraes autorizou busca e apreensão contra Sérgio Reis, cantor, ex-deputado federal, e o deputado federal, no exercício do mandato, Ottoni de Paula, do PSC do Rio de Janeiro. Os nossos analistas seguem de plantão, evidentemente, nossas equipes de reportagem também, em São Paulo, em Brasília, no Rio de Janeiro, onde está o deputado Ottoni de Paula, em São Paulo, onde provavelmente está Sérgio Reis, afinal de contas ele mora na capital paulista, em Brasília, onde há mandados de busca e apreensão, por exemplo, como mostrou o Theo Cury agora há pouquinho, no gabinete do deputado Ottoni de Paula, há mandados sendo cumpridos em outros estados do país, a CNN de olho em tudo. Nós continuamos alertas, continuamos de plantão acompanhando essa operação importante da Polícia Federal nesta sexta-feira. Mas agora